Vamos lá então, pessoal. Então, estamos iniciando agora uma live, nossa primeira live transmitida simultaneamente no Instagram e no YouTube. Eu espero que dê certo, né? E vamos lá, é nossa quarta live do projeto Saber Enem Química e Física. Nessa live a gente vai conversar um pouco sobre físico-química, né? A gente vai falar sobre propriedades coligativas e termoquímica, o material que eu preparei para vocês para hoje, certo? Então, fique atento aí, pegue seu caderno, anote tudo, porque tem bastante coisa aí para a gente ver nessa aula. Eu vou tentar ser objetivo e eu tenho 1 hora aí para concluir essa aula, que é o tempo exatamente do Instagram, né? Então, vamos lá. Então, se você está aí no Instagram, dá uma olhadinha lá, tem um link na bio que você redirecionar lá para o meu canal do YouTube, e aí você pode assistir essa live também no YouTube, certo? No YouTube, a live ou a gravação dela, beleza? Então vamos lá, algumas considerações iniciais. Então, antes da gente começar a falar sobre propriedades coligativas e sobre termoquímica, é extremamente importante que você reveja os assuntos de substâncias, estequiometria, soluções e ligações químicas, porque são assuntos que a gente que vai trabalhar bem o fundamento para a gente trabalhar a parte de propriedades coligativas, beleza? Então, falando de propriedades coligativas, vamos iniciar fazendo uma breve revisão do que são propriedades específicas da matéria. Então, você deve lembrar das nossas primeiras aulas, quando a gente falou de matéria, que a gente falou um pouco sobre propriedades específicas da matéria. Essas propriedades, elas caracterizam e identificam uma substância pura. Ou seja, cada substância pura, ela possui as suas características, as suas propriedades específicas, certo? E quais são essas propriedades específicas da matéria? Então, a gente tem a volatilidade, a gente tem o ponto de ebulição, o ponto de fusão, a densidade, o calor específico, são exemplos de propriedades específicas da matéria. Então, eu trago aqui para vocês essa figurinha, né, esse quadrinho, onde eu identifico a substância água e etanol, o álcool, e aí eu separo aqui e mostro para vocês algumas propriedades específicas deles. Por exemplo, a densidade, o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Então, perceba uma coisa, se eu colocar em um copo água e etanol e álcool, e mostrar para você, visivelmente você não vai conseguir diferenciar aquelas duas substâncias, né? Talvez pelo cheiro você vai conseguir diferenciar, mas visualmente você não vai conseguir diferenciar, porque ambas substâncias são incolores. Então, as propriedades específicas, elas vão exatamente diferenciar as substâncias, porque elas identificam cada substância pura. Então, por exemplo, a água, enquanto ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, o etanol ou o álcool ele tem 0,789 gramas por centímetro cúbico. Já o ponto de ebulição da água, a 1 atm, é 100 graus Celsius. E o ponto de ebulição do etanol é 78,37 graus Celsius. O ponto de fusão da água, vocês sabem, é 0 graus Celsius. Já o do etanol é de menos 114,1 graus Celsius. Então perceba que, olhando diretamente aquelas duas substâncias, elas parecem pode ser até confundidas, né? Mas, na verdade, as propriedades específicas delas são completamente diferentes e são exatamente essas propriedades que identificam essa substância. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vem falar sobre propriedades coligativas, a gente tem que entender que as propriedades coligativas, elas estudam as alterações que as substâncias puras sofrem nas suas propriedades específicas, quando se adiciona um soluto não volátil, ou seja, quando se transforma em uma mistura. Então, eu trago como exemplo aqui uma figurinha onde eu tenho o solvente, que no caso é a água, solvente aquoso, e eu trago um determinado soluto. O solvente, água, ele tem certas propriedades específicas, né, como ponto de ebulição de 100 graus Celsius, como também uma densidade específica, o ponto de fusão de 0 graus Celsius. No momento que eu coloco um soluto lá dentro e transformo ele em uma mistura, muda essas propriedades. Certo? E as propriedades coligativas, ela estuda exatamente essas alterações das substâncias puras, das propriedades das substâncias puras, quando adicionado um soluto não volátil. E para essa alteração a gente chama de efeito coligativo. Certo? E a gente vai estudar quais são esses efeitos coligativos. Então,
quais as propriedades que sofrem alteração com a adição de determinado soluto. Então, quais são essas propriedades do solvente que sofrem essas alterações? Então, a gente tem, por exemplo, a volatilidade, certo? E o que é volatilidade? É a capacidade da substância evaporar. Não sei se você conhecia esse termo, mas volatilidade quer dizer isso aí, é a capacidade da substância evaporar. Temos outra propriedade, como a temperatura de ebulição, que é a temperatura de mudança do estado físico líquido para vapor de forma rápida, né? Forma aquelas bolhas e evapora. Temos a temperatura de fusão, que é a temperatura de mudança do estado físico de sólido para líquido, né? E a pressão osmótica, que é a capacidade de um líquido se deslocar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, ele fala da migração do solvente, né? A pressão osmótica é um processo de osmose, que a gente vai ver mais na frente. Então, essas são as propriedades que sofrem alteração com a adição de um soluto não volátil, certo? Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui uma situação de antes e uma situação depois aqui da adição do soluto no solvente. Então, antes eu tinha uma certa volatilidade do solvente, uma certa temperatura de ebulição, uma certa temperatura de fusão e uma certa pressão osmótica. No momento que eu adiciono o soluto, o que é que vai acontecer? Vai ter uma nova volatilidade, uma nova temperatura de ebulição, uma nova temperatura de fusão e uma nova pressão osmótica. São situações diferentes, ok? Então, essas alterações são o que a gente chama de efeito coligativo, certo? Então, efeitos coligativos são o quê? São alterações das propriedades específicas sofridas pelas substâncias após a adição de solutos não voláteis e formando uma mistura ali homogênea. Então, quais são esses efeitos coligativos que a gente tem? A gente tem 4 que são cobrados na prova do Enem. A gente tem a tonometria, certo? Que é o quê? É a diminuição da pressão de vapor pela adição de soluto não volátil. Então, você vai ver, a gente vai falar sobre pressão de vapor, você vai ver que pressão de vapor e volatilidade tem tudo a ver, certo? Então, diminuição da pressão de vapor quer dizer diminuição da volatilidade da substância, certo? Então, um segundo efeito coligativo é o quê? É o aumento da temperatura de ebulição pela adição desse soluto não volátil. O terceiro efeito coligativo é a crioscopia, certo? Que é a diminuição da temperatura de fusão pela adição de soluto não volátil. E o quarto efeito coligativo é a osmometria, que é a capacidade de um líquido se deslocar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, que tem a ver tudo com pressão osmótica, certo? Um processo de osmose, que a gente vai ver isso aí direitinho, ok? Então, uma observação que é importante é que o efeito coligativo é diretamente relacionado ao número de partículas dissolvidas. Então, quanto maior o número de partículas dissolvidas, maior o efeito coligativo. Isso é extremamente importante porque quando a gente for falar de solubilidade, solubilização por exemplo, de substâncias iônicas, certo? Substâncias iônicas, a gente viu que as substâncias iônicas, quando elas são dissolvidas, elas segregam, elas separam aqueles íons, termina que aumenta o número de partículas dissolvidas e isso faz com que o efeito coligativo aumente. E a gente vai ver isso aí com detalhes nessa aula. Então, vamos falar então de volatilidade. O que é a volatilidade? A volatilidade é a capacidade da substância evaporar, certo? Então, ela é medida através do que a gente chama de pressão de vapor, certo? Então, quanto maior a pressão de vapor de uma substância, maior é a sua evaporação, maior é a sua volatilidade, certo? Então, entenda a pressão de vapor como sendo a pressão exercida pelo vapor daquela substância. Então, se eu pego essa figurinha aqui, ó, eu estou mostrando que eu peguei para vocês aqui, eu coloco, por exemplo, um recipiente com um êmbolo móvel, certo? Em contato direto com a lâmina dessa superfície desse líquido, desse solvente, né? Aos poucos, o que é que vai acontecer? Esse solvente ele vai evaporar, ele vai se transformar, parte do líquido ele vai se transformar em vapor e ele vai aumentando. Seja bem-vindo, Ana Souza. Então, a gente está conversando sobre propriedades coligativas e termoquímica, certo? Então, acompanhe até o final aí dessa videoaula. Pode chamar seus colegas aí, certo? Para participar aqui conosco também, ok? Estamos ao vivo também lá no YouTube. Pronto, então, voltando aqui para falar sobre pressão de vapor, então a pressão de vapor termina sendo a pressão exercida pelo vapor daquela substância, certo? Nas paredes desse recipiente. Então, aos poucos, esse vapor, o que é que vai acontecendo? Ele vai gerando uma pressão nesse êmbolo, esse êmbolo vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, nessa figurinha que eu trago aqui para vocês percebem que as setinhas
ascendentes para cima, ou seja, de transformação de líquido para vapor, elas estão maiores do que as setinhas descendentes, da transformação da fase vapor para a fase líquida. Certo? Isso aqui está mostrando o quê? Que numa fase intermediária, o que a gente tem que a velocidade de evaporação daquela substância volátil, ela é maior do que a velocidade de condensação. Certo? Esse processo ele continua de tal forma que a velocidade de evaporação ela tende a diminuir aos poucos e igualar a velocidade de condensação. Quando isso acontece, a gente diz que a pressão máxima, o conjunto chegou a uma pressão máxima de vapor. Então, aquela substância, a uma determinada temperatura, ela evaporou até a sua condição máxima. Certo? Ali ele está em equilíbrio com a velocidade de evaporação e de condensação. Essa é a pressão máxima de vapor. Certo? Então, a pressão de vapor ela depende de dois fatores. O primeiro fator é a temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a gente espera que a maior seja a pressão de vapor. Por quê? É uma coisa intuitiva. Quanto mais temperatura você fornece, mais substâncias se escapam do líquido para vapor. Então ele vai escapando, certo? Vai escapando e termina aumentando essa pressão de vapor. E uma outra situação que influencia a pressão de vapor são as forças intermoleculares. Então, aquelas substâncias que elas possuem forças intermoleculares ou forças que seguram as moléculas entre si mais fracas, elas tendem a ter uma capacidade de vaporização, de evaporação maior. Então, elas evaporam com mais facilidade. Isso faz com que a pressão de vapor deles seja mais elevada. Né? Então, eu trago para vocês aqui uma figurinha, que é um gráfico de pressão de vapor por temperatura, que mostra exatamente isso. Certo? E a gente tem três substâncias. A gente tem o éter dietílico, a gente tem a água e a gente tem o butanol. E esse gráfico ele está dizendo exatamente isso. Ele mostra que o éter dietílico ele é o que possui a maior pressão de vapor, a maior capacidade de volatilização, de evaporação. E como é que eu sei disso, Danilo? Se olhar no gráfico e eu pego, por exemplo, uma temperatura fixa de 20 graus Celsius, eu vou ver que naquela temperatura a pressão de vapor dele é de 400 milímetros de Hg. Ou seja, ele tem a maior pressão. Isso quer dizer que ele volatiliza muito rapidamente. E o interessante também é que o éter dietílico, se você já está um pouco mais avançado nos estudos, você vai lembrar que ele é um composto orgânico, né? E que esse composto orgânico ele tem atrações intermoleculares do tipo dipolo permanente. Então, essa interação dipolo permanente em comparação com a de pontes de hidrogênio, que é a interação que acontece entre água e o butanol, ela é muito fraca. Isso faz com que o éter dietílico ele evapore com mais facilidade em relação à água. A água ela vai estar muito presa com as pontes de hidrogênio, assim como o butanol, que é um álcool, que tem hidroxilas ligadas entre si. Então, você tem que as forças intermoleculares da água e do butanol são maiores, então a volatilidade dela é menor, certo? Então, vamos lá. Então, o que é que você precisa entender, então? Que, além da temperatura, certo? Que a pressão de vapor aumenta com o aumento da temperatura e que quanto mais fraca for a força intermolecular, mais volátil é a substância, ok? Então, dentro das forças intermoleculares, a gente tem que as forças de London, que acontece quando substâncias são apolares, elas são mais fracas, depois vem a dipolo permanente, depois vem ponte de hidrogênio. Então, a mais fraca, então, substâncias que possuem forças intermoleculares fracas, elas tendem a ter uma volatilidade maior, certo? Em relação àquelas outras que têm pontes de hidrogênio, têm forças intermoleculares mais fortes, ok? Pronto, então a gente entra no efeito coligativo, que é a tonometria. O que é que vem a ser a tonometria? É o efeito coligativo que diz o seguinte, que há uma diminuição da pressão de vapor pela adição de soluto não volátil. Então a ideia é o seguinte, você tem lá aquele solvente que estava evaporando tranquilo, de boa, né? E você adicionou um soluto não volátil. Nesse momento que você adiciona o soluto não volátil, esse soluto ele é como se ele se comportasse como algo que estivesse segurando as moléculas sem deixar com que ela escape para o estado de vapor. Certo? Isso faz com que, então, a quantidade de substâncias evaporadas diminua. E, logicamente, como você já sabe, que a quantidade de substâncias que evapora tem a ver com pressão de vapor, então há também uma diminuição da pressão de vapor.
certo? Então, toda vez que eu adiciono um soluto não volátil na substância, o que vai acontecer? Vai haver uma diminuição da pressão de vapor. Então, ó, quanto mais soluto adicionado, menor a pressão de vapor, menor é a volatilidade, ou seja, a substância evapora menos. Okay? Então, aqui eu trago um gráficozinho onde mostra exatamente a pressão de vapor pela temperatura de 3 situações, o solvente puro e um solvente com concentrações diferentes, C1 e C2. Então, quanto mais para baixo tiver essa curva, quer dizer que há uma queda da pressão de vapor. Isso quer dizer que eu tenho uma concentração mais elevada, porque quanto maior a concentração, mais soluto eu adiciono. Quanto mais soluto eu adiciono, maior é minha queda de pressão de vapor. Então, ela desce ainda mais, certo? Então, você percebe aqui que a linha azul ela é uma curva onde fala da concentração maior. Quanto maior a concentração, maior é meu efeito tonoscópico, né? Então, diminui ainda mais essa curva, ok? Beleza. E aí, o que é importante que a gente fique atento? É que temos que lembrar que quanto maior o número de partículas dissolvidas, maior é o efeito coligativo. E aí, é interessante você ter essa ideia, porque quando a gente está falando de solutos iônicos, por exemplo, sais, toda vez que o sal um sal solúvel, ele entra em contato com a água, o que acontece? Ele se dissocia, né? Se dissocia em mais de um íon. Né? Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, 1 mol de NaCl, esse 1 mol vai se transformar em 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Então, minha mistura ela vai estar, na verdade, com 2 mols de partículas. Não é isso? Isso faz com que o efeito coligativo dele aumente. A mesma coisa acontece quando eu dissolvo, por exemplo, um sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio a gente viu na live passada de substâncias inorgânicas, né? A gente falou de sais. Ele termina se dissociando em 2 mols de Al3+, e 3 mols de sulfato, de íons sulfatos, SO4-2. Isso faz com que ele, na verdade, para cada mol de sulfato de alumínio que você lance lá no solvente, ele aconteça o que com ele? Ele se dissocie em 5 estruturas, em 5 partículas. Isso faz com que o efeito coligativo dele seja muito acentuado, certo? Então, por exemplo, se você adiciona 1 mol de NaCl em outra substância, você adiciona em outro solvente, no mesmo solvente, na verdade, você adiciona um mol também de sulfato de alumínio, a princípio você podia pensar, eu adicionei 1 mol só de cada, então o meu rebaixamento da tonometria, da pressão de vapor vai ser equivalente. Não vai. Não vai por quê? Porque o sulfato de alumínio ele termina se dissociando em quantidade de partículas maiores, em 5 partículas. 2 de alumínio mais 3 e 3 de sulfato. Certo? Então o efeito coligativo do abaixamento de pressão, da pressão de vapor do sulfato de alumínio ele é mais expressivo. Certo? Então isso aí é extremamente importante você ter em mente. Um outro efeito coligativo importante é a ebulioscopia ou ebuliometria. O que é que ela diz? Ela fala sobre o aumento da temperatura de ebulição pela adição de soluto não volátil. Então, naquela ideia de que eu adicionei o soluto segurou aquelas partículas do solvente, se eu sei que a temperatura de ebulição é aquela temperatura de velocidade de evaporação, né, no caso de ebulição, se eu tenho algo segurando essas partículas, essas substâncias, essas moléculas, eu preciso injetar mais temperatura, mais calor. Isso faz com que a temperatura de ebulição suba. Então, eu preciso aumentar a temperatura de ebulição para conseguir evaporar aquela substância, certo? Então, a ebulioscopia ela fala exatamente disso. Certo? Então, quanto mais soluto for adicionado, maior a temperatura de ebulição. Okay? Então, aqui nessa figura, nesse gráficozinho, ele mostra exatamente isso. Então, o líquido puro, veja só, essa curva vermelha aqui, certo? Ele está mais acentuado, mais acima do que o da solução, que está numa curva mais abaixo. Né? E com isso, considerando a pressão constante, você percebe que a temperatura de ebulição ela saiu de T0 para TE. E essa temperatura aqui, temperatura de ebulição, ela termina sendo maior do que a temperatura inicial da substância pura. Certo? Lembrando que a ebulição ela acontece quando a minha pressão máxima de vapor ela se iguala à pressão atmosférica. Certo? Então, sempre vai acontecer uma ebulição quando a pressão máxima de vapor se igualar à pressão atmosférica. Ok? Então, por exemplo, se você está num local cuja pressão atmosférica é menor, é mais, por exemplo, em altitudes, em locais de grande altitude, lá
o ponto de ebulição é menor. Por quê? Porque como a pressão atmosférica é menor, você consegue atingir a pressão máxima de vapor em temperaturas menores, certo? E quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Então, é o funcionamento, por exemplo, das panelas de pressão. Panela de pressão, o que acontece? Você aumenta a pressão interna lá na superfície do líquido, fazendo com que a temperatura de ebulição ela seja maior do que o padrão de 100 graus Celsius. O padrão, por exemplo, de água seria 100 graus Celsius. Como você está aquele líquido está sob pressão, por conta da panela de pressão, ele termina entrando em ebulição a uma temperatura maior, que eu não sei dizer precisamente, mas vamos supor que seja 110 graus Celsius. Então você está dando maior temperatura para aquela substância que está cozinhando, e termina que ela cozinha mais rapidamente, porque está sob uma temperatura maior, certo? Então a ideia é essa daí. E lembrando também que quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo. Então a mesma coisa se repete aqui da situação passada. 1 mol de nitrato de sódio ou de cloreto de sódio não é a mesma coisa de você adicionar 1 mol de sulfato de alumínio, porque o sulfato de alumínio termina segregando e produzindo 5 compostos, 5 estruturas partículas, né? Aumentando o efeito coligativo. Ok? Quando a gente fala de crioscopia agora, a criometria é um outro efeito coligativo. Acontece quando há uma diminuição da temperatura de fusão ou de congelamento. Então, de fusão com de derretimento, né? Fusão quer dizer derretimento, ou congelamento quer dizer a de congelar, passar do líquido para sólido, certo? Pela adição de soluto não volátil. Certo? Então, quanto mais soluto adicionado, menor é a temperatura de fusão ou de congelamento. Certo? Então, isso aí é importante que você tenha em mente. Quanto mais absoluto adicionar, é o processo inverso da ebullioscopia, certo? Há aqui uma diminuição da temperatura de fusão, certo? Ou diminuição da temperatura de congelamento. E a mesma coisa se repete. Quanto maior o número de partículas dissolvidas, maior o efeito coligativo. Então, mesma coisa. O efeito coligativo, ou seja, da diminuição da temperatura de fusão para uma substância de sulfato de alumínio é diferente da nitrato de sódio pelos motivos que já foram explicados. Certo? Então, como exemplo prático, eu trago 2 exemplos práticos aqui para vocês, que é muito comum em provas também e nos livros. Né? Um deles é o fato da gente jogar sal na neve. Joga sal na neve. Por que se joga sal na neve? Se joga sal na neve para conseguir derreter a neve. Certo? Qual é a jogada aqui? É que a neve, na temperatura normal, a temperatura normal, a temperatura de congelamento da água, né, do vapor de água, seria 0 graus Celsius, não é isso? Pronto. Só que eu tô com uma temperatura ambiente mais baixa do que esse 0 graus Celsius. Sei lá, vamos supor que esteja menos 3 graus Celsius. Certo? Então, se eu não alterar a temperatura de fusão daquele gelo, daquela água, o que é que vai acontecer? Eu não vou conseguir derreter ele. Então, se eu conseguir alterar a temperatura de fusão dele, trazendo ele para uma temperatura de menos 3 graus Celsius, eu consigo fazer com que ele derreta, certo? Porque minha temperatura ambiente está de menos 3 graus Celsius. Então, eu consigo fazer com que ela derreta. Então, você joga sal na neve para diminuir essa temperatura de fusão e aí se conseguir derreter, certo? E um outro exemplo prático é a adição de etileno glicol no radiador do carro. Então, imagine o seguinte, você tem um líquido refrigerante lá do fluido do carro e vamos supor que você esteja andando de carro num ambiente muito, mas muito frio. Imagine se esse líquido que faz o resfriamento do motor do carro, ele congelasse. Ia ser problema, ia bater o motor, enfim, ia acabar com o carro. Né? Então, o que acontece? Adiciona-se um soluto não volátil, que é o caso do etileno glicol, para diminuir a temperatura de fusão, a temperatura de congelamento, que nesse caso aqui seria como o líquido é fluido, ele está líquido, né? A substância está fluida, está líquida, para diminuir a temperatura de congelamento e fazer com que ela sustente, ela não se congele naquela temperatura muito fria. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que a temperatura ela esteja a menos 3 graus Celsius, eu tento diminuir ainda mais a minha temperatura de congelamento. Certo?
O outro efeito coligativo é o efeito da osmometria, certo? E o que é que diz a osmometria? Ela fala assim, que é aumento da pressão osmótica pela adição de soluto não volátil, certo? Então, quando eu adiciono o soluto, eu trago aqui até uma figurinha, onde eu tenho uma película aqui, vamos supor, uma membrana semipermeável, certo? Essa membrana semipermeável, ela só permite passar água, não permite passar soluto, parte sólida, ela não permite passar, certo? Então, de um lado eu tenho um meio mais concentrado, ou seja, com muito soluto, e do outro lado eu tenho o meio menos concentrado, com menos quantidade de soluto, certo? Há uma tendência natural da água se deslocar para aquele local onde está mais concentrado, certo? Então ele termina saindo do meio menos concentrado para o meio onde tem mais concentrado, algo que a gente chama de pressão osmótica. Então, pressão da osmose, ou seja, do movimento do líquido, do movimento da água, de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada, certo? E quanto maior essa diferença de concentração, maior essa pressão osmótica. Então, quanto mais soluto eu tiver adicionado naquele meio, maior vai ser essa pressão osmótica, certo? Lembrando que o efeito coligativo, novamente, ele é mais expressivo naquelas substâncias cuja dissociação iônica ou ionização ela aconteça com geração de mais partículas, certo? Que é o caso do sulfato de alumínio, ok? E aí a gente traz alguns exemplos. Então a gente traz casos práticos que é muito cobrados em provas, é a análise da osmose em célula animal, certo? Por exemplo, se eu tenho, aí aqui ele traz, por exemplo, uma figurinha aqui que é da hemácia, certo? Ele fala o seguinte: no meio isotônico, a hemácia ela fica sem receber, nem, na verdade, recebendo uma quantidade de água e liberando também uma certa quantidade de água na mesma taxa. Está isotônico, então tem essa transferência de água entre os meios. Mas, por outro lado, se eu coloco essa hemácia, essa célula sanguínea chamada hemácia, dentro de um meio hipotônico, o que é o meio hipotônico? Aquele meio, hipo quer dizer pouco, né? Pouco. Então, pouco tônico, ou seja, pouco concentrado. Se eu boto ela no meio pouco concentrado, o que vai acontecer? Haverá uma tendência da água sair desse meio pouco concentrado e entrar na hemácia. Isso vai fazer com que a hemácia ela se enche e possa até romper, certo? Então, a hemácia ela vai inchar quando ela é colocada no meio hipotônico. Quando ela é colocada no meio hipertônico, ou seja, quando está muito concentrada, o que vai acontecer? A água ela vai sempre tender a sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, a água ela vai sair de dentro da hemácia e vai sair para o meio. Quando ela sair para o meio, ela vai ficar murcha, ela vai murchar, certo? O mesmo acontece quando você, por exemplo, está trabalhando com alface, fazendo uma saladinha. Quanto mais vinagre você colocar, quanto mais sal você colocar, mais murcho vai ficar seu alface. Por quê? Porque é uma tendência da água que compõe lá o alface sair de dentro das células e sair para o meio. Então vai ficar molhadinha, mas vai ficar murchinha, certo? Vai ficar feinha, certo? É o que acontece nas células vegetais, ok? Pronto. Outro exemplo interessante é dos peixes de água doce e peixes de água salgada. Você sabia, por exemplo, que peixe de água doce não vive em água salgada, né? Se você pegar um peixe de água doce e jogar no mar, o que é que vai acontecer? Ele vai morrer. Se você pega um peixe de água salgada do mar e coloca no rio, na água doce, ele vai morrer também. E por que isso acontece? Porque o meio dele, interno de um peixe de água doce, ele tem uma concentração pequena de sais. Quando você pega ele e joga ele dentro na água salgada, o que é que vai acontecer? O meio externo está tão salgado, que ele vai perder toda a água dentro do corpo dele, vai sair para o meio externo, vai ser expulso por osmose. E aí quando ele sair, ele termina morrendo, ele perde água, desidrata. Em um peixe de água salgada, quando você coloca ele em água doce, o que é que vai acontecer? A tendência é ele inchar. Ele incha por quê? Porque a água termina saindo daquele meio mais água doce, né, o meio menos concentrado, termina entrando na pele lá do peixe e ele termina inchando. Tá entendendo? Beleza. Ana Souza, você está entendendo? Está com alguma dúvida? Pessoal, o que é que vocês estão achando da live?
Deixe seus comentários aí, por favor, o feedback para a gente saber que está atendendo às expectativas, beleza? Joia, vamos lá. Então, como resumo de propriedades coligativas, eu posso trazer aqui para vocês o seguinte, que a gente tem 4 efeitos coligativos, certo? Que é a tonoscopia, que acontece o quê? Uma queda da pressão de vapor na adição de soluto não volátil. A ebulioscopia, que é aumento da temperatura de ebulição na adição de um soluto não volátil. A crioscopia, que é a queda da temperatura de fusão no soluto não volátil. E a osmose, que é o que? Botei aqui a osmose aumenta, mas é o que? O fluxo de água, ele aumenta a velocidade, a migração da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ele aumenta, certo? É a pressão osmótica, ok? Para o Enem ele só vai cobrar essa parte que é os conceitos, né, da parte de propriedades coligativas. Ele não vai pedir os cálculos. Existem cálculos envolvidos aqui? Existem. Mas está lá na matriz do Enem dizendo que não vai cair a parte de cálculo. É só a parte conceitual. Então, a parte conceitual é essa. Você precisa dominar isso e filé para a sua prova. Beleza? Tá joia? Pronto. E agora a gente começa a entrar numa segunda parte da nossa live, que é a parte de termoquímica. Certo? Então, a gente terminou a parte de propriedades coligativas. A aula passada, na live passada, a gente falou sobre soluções, falamos de concentração de soluções, não foi? Se você não viu essa live passada, é só entrar no meu YouTube, que está lá gravada a aulinha para você assistir a aula passada, certo? Então, basta você, se você está no Instagram, é só entrar no link da bio lá, acessar o meu canal no YouTube, que vai estar lá a aula gravada. Se você está através do YouTube, é só dar uma olhadinha nos vídeos anteriores aí que você vai ver que tem a aula gravada aí, beleza? Então vamos lá falar sobre termoquímica. Então, vamos fazer uma aula de revisão, certo? Aqui é uma aula de revisão, então vamos trabalhar o que vem a ser a termoquímica. Termoquímica é o ramo da química que estuda a energia envolvida nas reações químicas. Isso é que você precisa ter em mente. Então, imagine a seguinte reação. Então, eu trago para você aqui uma reação, certo? 2CH3OH com 3 moléculas de oxigênio, dando 2CO2 e 4 moléculas de água, 4 mols de água, certo? Então, eu trago para vocês aqui uma figurinha mostrando a estrutura, a fórmula estrutural de cada uma dessas substâncias, certo? E como a gente viu lá nas aulas passadas, principalmente na aula de ligações químicas, toda substância é formada de ligações químicas, essas ligações que fazem com que ligam os átomos, né? E faz com que as substâncias existam. Então você percebe aqui na figurinha que o que a gente tem são as substâncias com suas respectivas ligações. E numa reação química, nos reagentes acontece o quê? Uma quebra de ligações químicas. Então quebra-se ligações químicas nos reagentes e formam ligações químicas no produto, formando novos compostos, de tal forma que há um rearranjo dos átomos, né? Há um rearranjo. Se eu tenho 6 átomos de oxigênio, por exemplo, no reagente, eu vou ter esses mesmos 6 átomos no produto, só que ligados a outros átomos diferentes, né? Como vocês devem saber. Então, produtos de formação de ligações químicas. A formação de ligações químicas nos produtos, ok? Pronto. Nesse processo, quando a gente pega, quando a gente fala de energia dos reagentes, analisa os reagentes, a gente vai perceber que a quantidade de reagentes, né, aqueles reagentes, eles possuem uma certa energia, uma certa quantidade, pacote de energia, que envolve o quê? As suas forças intermoleculares, as forças entre as moléculas, a energia cinética dessas moléculas, a gente sabe que essas moléculas elas estão em agitação, então envolve essa energia das moléculas, e envolve também a energia de ligação dos átomos. Então os átomos eles estão ligados, existe ali uma energia de ligação. Certo? Então, isso tudo faz com que os reagentes ele tenham uma quantidade de energia equivalente aos reagentes. Nos produtos acontece a mesma coisa. Você tem as substâncias diferentes que possuem interações intermoleculares, termina tendo forças intermoleculares específicas, energia cinética dessas moléculas também específicas, e também energias de ligação entre os átomos também específicos. Então, eu tenho o quê? Uma certa quantidade de energia nos reagentes, uma certa quantidade de energia nos produtos. Certo? Essas energias, muito provavelmente, elas são desequilibradas.
dependendo da reação, você tem mais energia no reagente do que no produto, dependendo da reação, você tem mais energia no produto do que no reagente, certo? E energia, em química, a gente chama exatamente de entalpia, certo? Então, a partir de agora, toda vez que você falar de entalpia, entenda como sendo energia, certo? Então, pronto. Como essas energias de reagentes e de produtos, raramente elas são iguais, muito raramente, vai haver uma variação. Então, vai haver uma variação de energia natural numa reação química, que a gente chama exatamente de variação de entalpia. E a gente representa pelo delta H. A entalpia é representada pelo símbolo H, e a variação de entalpia é exatamente o delta H, certo? Então, a gente passa a falar então de entalpia de reagentes, que a gente representa por HR, e entalpia de produtos, que a gente fala de HP, por HP. A variação de entalpia, ΔH, vai ser sempre o HP, a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Então, vou ter uma diferença, esse ΔH vai dar uma diferença das entalpias, a diferença das entalpias. Então, a gente fala o seguinte, se a entalpia do reagente, ela for menor do que a entalpia do produto, isso quer dizer que o ΔH, a variação de H, é maior do que zero. Porque essa subtração aqui ela vai terminar sendo positiva. Certo? O HP menos HR vai terminar sendo positivo porque o HP é maior que o HR. Se o HR, ou seja, a entalpia de reagentes, ela for maior do que de produtos, a variação de entalpia vai dar negativa. Por quê? Porque eu estou saindo de uma situação de muita energia para uma situação de menos energia. Isso que aconteceu foi um processo que a gente vai ver que liberou energia. Certo? Então a gente começa a introduzir agora os conceitos de reações endotérmicas e reações exotérmicas. Reações endotérmicas são aquelas reações que absorvem energia do meio. Certo? E reações exotérmicas são aquelas que acontece uma liberação de energia do meio. Então, nas reações endotérmicas, o que acontece? Você tem os reagentes com uma certa quantidade de energia, certo? Só que na hora de transformar ele em produto, ela é endotérmica, ou seja, aquela substância, aquele sistema reacional, ele absorve energia do meio, ele pega energia do meio e aumenta a entalpia dos produtos. Então é um processo de endotérmico. Esse processo o ΔH dele é positivo, é maior do que zero. A variação da entalpia dele é positiva, porque a entalpia de produto é maior do que a de reagente. No processo de reações exotérmicas, você tem o quê? Você tem um pacote de energia grande nos reagentes, só que depois da reação, o que acontece? Ele perde energia. Quando ele perde energia, a entalpia dos produtos então fica menorzinha. Está aqui, entalpia dos produtos menorzinha. Esse tipo de reação exotérmica, ela tem um ΔH, uma variação de entalpia negativa. Certo? Beleza? ΔH negativo. Então, muito importante esse conceito de reações endotérmicas e reações exotérmicas. Eu espero que vocês estejam pegando bem direitinho esses conceitos. E aí a gente surge um outro assunto extremamente importante na parte de termoquímica, que é o conceito de entalpia de formação, ou energia de formação da substância. Que você precisa entender que toda substância ela possui uma energia inerente associada ao seu estado padrão. E essa energia inerente é relativa, como a gente falou aqui, às forças intermoleculares dessas substâncias, a energia cinética das moléculas, energia cinética de movimentação dessas moléculas, também a energia de ligação desses átomos. Certo? Então, aqui eu trago para vocês uma tabelinha mostrando que cada substância possui a sua entalpia de formação no estado padrão. Certo? E o que é esse estado padrão? O estado padrão é a situação em que aquela substância está submetida a 1 atm, uma pressão atmosférica de 1 atm, em uma temperatura de 25 graus Celsius, e na sua forma alotrópica, em estado físico mais estável e comum. Certo? Então, por exemplo, a água, o estado físico da água mais estável é o estado líquido. Certo? Não é o estado gasoso, nem o estado sólido, é o estado líquido. Então, essas substâncias aqui, essa tabelinha que você vai ver aqui, ela mostra exatamente as substâncias, o seu estado físico mais estável e a entalpia de formação, certo? Então ele diz aqui, por exemplo, o óxido de cálcio,
o estado dele é sólido, aqui, ele vai ter uma entalpia de formação de menos 51,9 quilocalorias por mol. Aí eu digo a vocês, pessoal, não precisa decorar nada dessas tabelas não. Tudo isso aqui é fornecido, essas tabelas, esses dados, eles são fornecidos para vocês no enunciado. Certo? Mas é importante que você entenda que cada substância dessa, ó, ela possui uma certa quantidade de energia, de entalpia. E perceba que quando você tem uma mesma substância, só que em estados alotrópicos diferentes, a entalpia também muda. Por exemplo, aqui, ó, o carbono pode ser grafite ou carbono diamante. O carbono grafite, que é o estado mais alotrópico, mais comum de encontrar na natureza, ele termina tendo entalpia de formação zero, é o padrão, é a entalpia de formação padrão. Já o diamante, ele possui uma entalpia diferente, um valor maior. Certo? Observação. Possui energia de formação igual a zero quem? Primeiro, substâncias simples no estado padrão. Então, substâncias simples, por exemplo, hidrogênio gasoso, H2, cálcio, só o cálcio, metal cálcio, estado sólido é zero. Certo? Metal sólido, sódio, Na, certo? Ele é zero também, como está mostrando aqui, ó. O nitrogênio gasoso, N2, ele é zero também, certo? Então, isso é extremamente importante. Então, bota na cabeça, entalpia de formação é aquela energia de formação da substância inerente àquela substância. Certo? Então, quando você vai fazer uma análise de uma reação química, como essa daqui que eu trago para vocês aqui no slide, é 2CH3OH reagindo com 3O2, produzindo 2CO2 e 4 moléculas de água. Certo? Então, perceba que cada substância dessa vai ter uma entalpia específica. Então, por exemplo, esse metanol ele vai ter uma entalpia de formação do metanol. O oxigênio ele vai ter a entalpia de formação do oxigênio. O CO2 vai ter a entalpia de formação do CO2. A água vai ter a entalpia de formação da água. A entalpia dos reagentes termina sendo a soma das entalpias de formação de cada um dessas substâncias que compõem o reagente. A entalpia de formação, a entalpia dos produtos termina sendo a soma das entalpias de formação de cada uma das substâncias que compõem o produto. Se você então for calcular a entalpia do produto, basta com que você calcule, some as entalpias de formação de cada uma das substâncias do produto. Se você calcular a entalpia dos reagentes, basta você calcular a entalpia de formação de cada uma das substâncias no reagente. E aí, para calcular a entalpia de reação, ou seja, qual foi a variação de energia na reação como um todo, basta você fazer, depois de ter calculado as entalpias de produto e dos reagentes, somando as entalpias de formação, basta você fazer a subtração da entalpia do produto pela entalpia do reagente, você vai ter a entalpia de reação global. Entendido? Pronto. Um outro conceito extremamente importante é o de energia de ligação. Certo? Então, o conceito de energia de ligação ele fala assim, é a energia necessária para quebrar 1 mol de determinada ligação química. Então, a gente viu que numa reação química, os reagentes eles sofrem o quê? Quebra de ligações. Os produtos sofrem o quê? Formação de ligações. Certo? Então, nesse processo de quebra e de formação, envolve energia, é natural. Para você quebrar uma ligação química, você vai ter que injetar energia ali para quebrar. Você vai ter que quebrar ali e depositar uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia varia de acordo com o tipo de ligação química. Certo? Então, essa tabelinha que eu trago aqui para vocês mostra exatamente isso. Numa ligação do tipo hidrogênio-hidrogênio, a energia necessária para eu quebrar ela é de 436 kJ por mol. Já na ligação hidrogênio-flúor, é 563,2 kJ por mol. Aí você fala, Danilo, eu preciso decorar isso tudo, preciso conhecer isso tudo? Não, você não precisa, porque tudo vai estar dado no enunciado da questão. Mas você precisa entender que cada ligaçãozinha ela tem uma certa energia de ligação que vai ser a energia necessária para você injetar ali para quebrar as substâncias, para quebrar aquelas ligações, quebrar as ligações daquela substância. Uma outra coisa interessante aqui, ó, vamos fazer a análise das ligações de carbono-carbono. Se você pegar aqui, ó, carbono-carbono com a ligação simples, ele tem 346,8 energia kJ por mol. Quando você pega carbono-carbono com ligação dupla, ele já aumentou a energia de ligação, ó, porque está mais forte, a ligação precisa de mais energia para quebrar, 614,2. Uma ligação tripla, ele é 833,4, aumentou ainda mais. Certo? Porque a ligação está muito forte, ele vai precisar de mais energia para quebrar. Certo? Então, ó,
No processo de reagente, com uma quebra de ligações, então vou precisar, a estrutura vai precisar absorver energia. É um processo endotérmico de absorção de energia. A energia ejeta energia e ele entra no sistema para quebrar aquelas ligações. Quando eu vou produzir substâncias, produzir ligações, formar ligações, já é um processo diferente, porque é um processo de liberação de energia, certo? Então, quando a gente aqui tem na tabela, dizendo que uma ligação hidrogênio-hidrogênio, ela tem energia de ligação de 436, isso quer dizer que ela precisa absorver 436 kJ por mol para quebrar, para ser quebrada, mas para ser formada, ela faz o que? Ela libera 436 kJ por mol. Certo? E o balanço dessas quantidades de ligações quebradas, de energia de ligações quebradas, absorvidas, e energias de ligações liberadas na formação de novas substâncias é que dá exatamente a entalpia da reação. Certo? Que dá exatamente a entalpia da reação. Então, por exemplo, eu trago aqui um slide que mostra exatamente isso. Nessa mesma reação de 2-metanol reagindo com 3 moléculas de oxigênio, dando 2 CO2 e 4 de água, quando eu analiso uma molécula de metanol, que é CH3OH, eu vou encontrar 3 ligações do tipo carbono-hidrogênio, uma ligação do tipo carbono-oxigênio e uma ligação do tipo hidrogênio-oxigênio. Então, cada uma dessas ligações possui uma energia de ligação que eu vou ter que injetar, absorver. Então, por exemplo, para quebrar esse CH3OH, eu vou precisar então calcular 3 vezes a energia da ligação CH mais a energia de ligação do CO mais a ligação do OH. Aí eu calculo essa quantidade de energia necessária para quebrar as moléculas, as ligações do metanol. Aí depois eu passo para o oxigênio. O oxigênio tem uma ligação dupla, oxigênio-oxigênio. Qual a energia necessária para quebrar isso aqui? Então eu calculo ela também. Então, qual é então a energia envolvida na quebra das ligações dos reagentes? Então eu tenho que somar as energias envolvidas nessas quebras, das energias de ligações envolvidas de todas essas substâncias. Certo? E aí na formação do CO2 eu tenho 2 ligações do tipo CO e tenho 2 ligações do tipo OH na molécula da água. Então eu tenho que somar, saber qual é a energia de ligação do CO, e como são 2 ligações, eu vou ter que somar as duas, depois somar com as 2 ligações, energia de ligações do OH, para ter então a energia que foi liberada, porque a formação é um processo exotérmico, a energia que foi liberada na formação dos produtos. E aí minha entalpia de reação global vai ser exatamente a soma das entalpias envolvidas no reagente, que foram endotérmicas, com a soma das entalpias da formação de ligações que foram exotérmicas. Certo? Então, um outro processo extremamente importante é o de entalpia de combustão, que você precisa conhecer. Combustão é o quê? É todo processo em que você tem um composto orgânico, ele reagindo com oxigênio e produzindo CO2 e água. Todo o processo, então, a entalpia de combustão é a energia liberada na queima ou combustão total de um mol de uma substância química. Então aqui eu dou o exemplo do metano, CH4, reagindo com oxigênio, dando CO2 e água, liberando uma certa quantidade de entalpia aqui, a entalpia de combustão dele, o ΔH, foi de menos 890,4 kJ por mol. Esse negativo aqui indica exatamente que ele foi exotérmico. Então ele liberou 890,4 kJ por mol. Já essa outra substância aqui, o CH3OH, reagindo com oxigênio, dando CO2 e água, ele liberou o ΔH dele, a entalpia de reação, a liberação de energia dele foi de menos 725,6 kJ por mol. Isso quer dizer que ele liberou 725,6 kJ por mol. E isso é interessante você saber que todo o processo de combustão ele é sempre exotérmico, com liberação de entalpia. É liberação de energia, no caso, certo? E diminuição de entalpia. O ΔH sempre vai ser negativo, beleza? E aí a gente entra no outro conceito que é de equações termoquímicas. Equações termoquímicas são aquelas equações em que mostra a quantidade de energia envolvida na reação. Então, a equação geral dela termina sendo do tipo A mais B, setinha, né? Dando C mais D, e aí a representação do ΔH igual, aí ele mostra a quantidade de energia envolvida.
certo? Então, aqui eu trago alguns exemplos para vocês, né? Então, por exemplo, o óxido de ferro aqui, reagindo com carbono, vai produzir ferro e monóxido de carbono, envolvendo uma reação de mais 490 kJ por mol. Então, o ΔH aqui, a entalpia de reação aqui, é 490 kJ por mol de absorção, o processo é endotérmico, certo? Porque o ΔH é positivo. Então, ele precisa absorver energia. Então, perceba que esse tipo de representação que a gente chama de equações termoquímicas, e é muito comum para você. E o que é que significa a equação termoquímica? Ela diz exatamente a energia necessária envolvida na reação para na geração ou na queima de 1 mol de substância. Então, por exemplo, aqui no metano, essa primeira reação aqui, quando eu pego metano e reajo com oxigênio e digo que ela liberou 890 kJ por mol, eu posso dizer assim que a queima de 1 mol de metano libera 890,4 kJ por mol. Metano é um combustível, certo? Então, se eu quero, por exemplo, gerar energia através do gás metano, eu posso calcular essa minha capacidade de liberação de energia, de geração de energia, através da quantidade, ou seja, a quantidade de mols que eu coloco lá para reagir, para ter uma combustão completa. Se eu coloco 1 mol de metano, eu tenho 890,4 kJ liberado. Se eu coloco 2 mols de metano, eu vou ter 2 vezes 890,4 kJ. Por quê? Porque a reação termoquímica está me dizendo que para cada mol libera 890,4 kJ por mol. Então, a sacada da equação termoquímica é exatamente essa. Não é? Pronto, e aí a gente entra num conceito também, um outro assunto muito importante, que é o delay de Hess, certo? Mas o assunto de delay de Hess, eu fiz um artigo bem detalhado mesmo, explicando passo a passo de como fazer questões de delay de Hess, e eu vou deixar no comentário desse vídeo lá no meu canal do YouTube. Então esse canal do YouTube eu estou terminando a live, quando eu terminar eu vou salvar ele, deixar lá no meu canal, e aí na descrição vai estar o link para o meu blog, onde eu explico passo a passo essa questão de delay de Hess, que já foi cobrado algumas vezes, mais de uma vez, no Enem, certo? Então é isso. Estamos chegando ao final dessa live, foi uma live rápida, mas com bastante conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seus comentários, certo? É importante para mim. Deixe seus comentários para saber como é que está sendo essa evolução. E compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seus amigos para a gente crescer esse canal e ajudar cada vez mais pessoas. Ok? Então, foi uma satisfação. Ana Souza, um grande abraço para você aí. A gente, pelo menos eu não vi aqui nenhuma mensagem sua. Eu ainda estou novo aqui no Instagram. Não sei se eu estou conseguindo fazer a operação aqui correta, mas uma satisfação, muito obrigado, certo, por ter você aqui conosco, e é isso. Então, grande abraço pessoal, e até a próxima